Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Ela, no livro que está lançando, revela os bastidores do Palácio dos Bandeirantes. Eu vou conversar com Christine Starr, por favor. Os bastidores do Palácio, Christine Starr. E aqui tem o retrato de vários governadores. Aqui deu para identificar, porque é de longe. Mas não, essa aí... Covas aqui, não tem? Aí a galeria de retratos do Palácio dos Bandeirantes que eu escolhi como capa do livro. Não exatamente os governadores que estão no livro estão aí. Aqui na galeria. Inclusive, tem governadores ainda hoje que não têm um retrato, como Serra, Alckmin. Mas esses retratos são pintados a óleo? São pintados. E ficam nessa escadaria? Nós temos, no Palácio dos Bandeirantes, nós temos retratos de todos os governadores, desde o primeiro. E os últimos foram feitos pelo Gruber, Mário Gruber. Agora, pelo Gruber, grande artista plástico. Filho também, o Gregório é um grande artista plástico. O Gregório também acho que fez uns 2 últimos. Não tenho bem certeza. E faltam fazer... Faltam os retratos de Alckmin e Serra. E aqui tem... Você disse que tem desde... Lá na galeria tem desde o... Desde o primeiro. Quando era presidente, era província, São Paulo era província. Nós temos desde o primeiro presidente de província nessa galeria. O livro é editora? Não tem editora, eu fiz tudo sozinha. Você que fez? Eu fiz o livro, Corajosa. Eu não tive patrocínio nenhum, mas é um empreendimento que eu tinha que fazer. Alguém tinha que contar essas histórias. Tem histórias cavernosas, histórias sensuais? Não. Tem muita sacanagem no livro? Também não. Não, o livro ele tem um lado sério e um lado muito divertido. Porque o livro foi feito não só com as histórias que eu me lembrava, mas que os meus colegas me ajudaram. Porque quando eu resolvi escrever o livro, eu entrei em contato com todos os meus ex-colegas de cerimonial e muitos me contaram histórias incríveis. Eu escrevi esse livro rindo muito. Eu ri muito. Eu calculo, eu imagino. E, além disso, tem a parte séria. Porque, por exemplo, recentemente, houve o... Como é que fala? Ai, meu Deus. De Dom Pedro I. A exumação. Exumação dos corpos de Dom Pedro I, da princesa Leopoldina e de Dona Amélia. E descobriu-se que eles estavam intactos, que a Dona Amélia estava perfeita. Eu já sabia disso. Porque quando o Maluf foi buscar o corpo de Dona Amélia em Portugal, em 1981... Os meus colegas de cerimonial levaram um caixãozinho pequenininho para pôr os ossos de Dona Amélia. E quando abriram o caixão, ela estava intacta. Então tiveram que sair correndo, comprar um caixão grande para acomodar a Dona Amélia para vir para o Brasil. E ela tinha sido, como é que se diz? Embalsamada? Embalsamada? Ela tinha sido embalsamada. Ela e a filha, porque também trouxeram a filha dela, Dona Maria Amélia. Bem embalsamadas, eu muito vi a bem fotografia. Exatamente. E o Maluf foi lá buscar? O Maluf foi lá buscar, que é a grande história que me frustrou nesse livro, porque eu fiz muita pesquisa para fazer esse livro. E, de acordo com as pessoas que me contaram essa história, o motivo do Maluf ter ido buscar o corpo de Dona Amélia é porque ela teria escrito uma carta para sua irmã, Dona Josefina, que era casada com o rei Oscar da Suécia, dizendo que o grande sonho dela era ser enterrada aos pés do seu senhor. Dom Pedro já estava na cripta do Monumento do Ipiranga. Então, deram para o Maluf a carta, mostraram a carta, assim me contaram, e o Maluf resolveu ir buscar o corpo de Dona Amélia. E devolveu o corpo? Entregou direito? Não, podia se apaixonar tanto, dizer, não... Esse vai ficar comigo, vou botar uma réplica. E a minha grande frustração foi que eu nunca achei essa carta.
Eu pesquisei em Portugal, eu pesquisei na Suécia, eu pesquisei aqui no Rio de Janeiro. Mas será que pode ser uma lenda esse negócio da carta? Olha, eu falei com Dom Carlos Tassi Coburgo de Bragança, que é tataraneto de Dom Pedro, que foi Dom Pedro II, que foi uma pessoa que me ajudou com esse livro, com alguns dados assim dessa história de Portugal. Ele escreveu vários livros, ele é um historiador e ele acha que essa carta não existe. Então, senão já teria aparecido, né? Você trabalhou para quantos ou com quantos governadores? Você ainda está no Palácio? Eu ainda estou no Palácio. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro? Maluf, Marim, Montoro, Quércia, Fleury, Covas... Que bela galeria de governadores. Lembo, Alckmin, Lembo e Serra, 9 governadores. Então, eu conto nesse livro... O Covas, não? Covas, pera, pulamos a sequência. Fleury, Covas, Alckmin, Lembo e Serra. Ok. Então, 9 governadores. E eu conto nesse livro histórias desses 9 governos. Cada um com suas características. No caso do Maluf, eu conto as viagens do Maluf, porque o pessoal que não lembra, você deve se lembrar, o Maluf viajava com um avião cheio de gente. Nós fretávamos aviões e nós íamos com uma comitiva de 120 pessoas. O dinheiro do governo, era feito tudo isso... Não era a Dona Maria que pagava. Não vou entrar no mérito, né, Jô? Não vou entrar no mérito, né? Não, também não, só estou perguntando se era a Dona Maria Maluf que pagava ou se era... Pois é, né, Jô? Bom, não faz mal. Faz mal. O que interessa são as viagens que eu achei... E aí nós fazíamos aquelas viagens com aquelas comitivas imensas e eu achei... Porque na hora que eu fui levantar essas viagens todas, porque eu não tinha uma linha de nada... Porque quem instalou o governo eletrônico foi Mário Covas. Antes de Mário Covas não existia computador no governo. Então eu tive que levantar absolutamente tudo. Eu tinha as minhas lembranças, meus colegas tinham as lembranças deles, mas nós não tínhamos as datas, nós não tínhamos os detalhes, eu tive que levantar tudo. E então foi muito engraçado, foi muito interessante esse processo de levantar todas as viagens do Maluf, tudo que aconteceu, porque as comitivas compravam absolutamente tudo que viam pela frente. O piloto implorava para as pessoas não comprarem mais nenhum alfinete, e eles compravam, e eles enchiam o avião, e nós vínhamos com aquele avião lotado, mas foi muito interessante. Mas que tipo de presente, por exemplo? Não era presente, eles compravam para eles. Sim, no Japão, por exemplo, tinham acabado de existir, de criarem o videocassete. Imagina que antiguinho, né? Imagina. Videocassete. Então nós fomos para Tóquio, e todo mundo comprou videocassete, a ponto de acabarem com o videocassete de uma região de Tóquio, lá de uma rua principal, de tanto que compraram videocassete. E isso, iam para a Arábia Saudita, era biombo, era samovar, era não sei, tudo. Tapete. Tudo que você possa imaginar. Você sabe que tem uma história do Adhemar de Barros, quando era governador, ele recebeu aqui o chá do Irã. Uhum. E teve uma troca, no protocolo, teve uma troca de presentes. Uhum. E... O Adhemar deu de presente, em nome do governo, uma caixa, daquelas caixas que tem muito aqui, vende em charutaria e tal, que tem um mapa do Brasil feito com cores de madeiras diferentes, sabe como é? Do país. Sei. Deu de presente, o chá agradeceu muito, disse, agora o presente do Irã para o governo de São Paulo. Entraram 6 caras carregando um tapete persa enorme. Quando abriu o tapete, era todo bordado em prata e ouro. E foi aquele alumbramento. Aí perguntaram para o Adhemar. O governador viu que belo presente, muito bonito, e que também só pode ser oferecido por um país onde a mão de obra é muito barata. No Irã, eles trabalham a preço de banana. Foi um escândalo, saiu nos jornais. Agora, lá, por exemplo, príncipe herdeiro da Tailândia. Ixi. Qual é o problema? Não, eu acho que foi a visita... Porque nós, como nós trabalhamos com reis, rainhas, príncipes, princesas, etc., nós temos que nos acostumar, e nós temos que lidar com uma cultura muito diferente. Mas esse daí, realmente, acho que ganhou a taça. Por quê? Porque nós estávamos jantando, era um jantar oferecido pelo Fleury. E eu estava lá conversando com alguém e tal, porque às vezes a gente senta também, quando faltam convidados, o cerimonial também tem que sentar para preencher os lugares. Porque você sabe que um brasileiro é fácil, né? Confirma, mas não vem, aquelas coisas, né? E eu estava lá sentada, de repente eu ouvi assim na sala. O que aconteceu? O príncipe
que estava, lógico, sentado ao lado do Fleury, chamou o seu ajudante de ordens, que estava atrás. Ele estava com uma roupa branca, lindo, tal, com uma túnica, um turbante na cabeça. Quando o príncipe chamou, o homem caiu de joelho e veio de joelho. E foi aí que os convidados disseram, porque não dá para segurar. E depois que ele acabou de falar com o príncipe, ele saiu de joelhos e foi para trás e levantou. E ninguém conseguia entender. E depois nós viemos a saber que os súditos da Tailândia não podem ficar com a cabeça mais alta que os monarcas. Então, se o príncipe está sentado, ele tem que vir ajoelhado. Mas, quando eu estava escrevendo o livro, porque isso eu vi, quando eu estava escrevendo o livro, um colega meu que acompanhou o príncipe, porque a gente era obrigado a acompanhar, agora não é mais a nossa função, mas nós tínhamos que acompanhar todos que vinham a São Paulo, disse que o príncipe foi fazer abdominal no Clube Pinheiros. Lógico, o homem deitou no chão para fazer abdominal, o ajudante de ordens dele deitado no chão, com o nariz no chão, assim. Ficou deitado, assim, chapado, enquanto o homem fazia abdominal. E daí foram no Butantã e ficavam, a segurança do príncipe ficava o tempo todo pedindo para o meu colega, não pisa na sombra dele, não pisa na sombra dele. Então esse realmente foi o mais interessante. Não pisa na sombra do príncipe dele. O Fabinho, vai prestando atenção, que agora você não pisa mais na minha sombra. Tá ouvindo? Aliás, o Fleury, quando voltou, depois que levou o príncipe até a porta e tudo mais, quando ele voltou, ele falou, vou adotar isso aqui. Adorei. De não pisar na sombra. Não, do pessoal se e a cabeça, agora, se a pessoa tem uma cabeça grande, nós temos aqui na produção o Caio, que tem uma cabeça que dá duas da do William, que já é grande. Ia ser decepado. Já pensou? Já pensou? E agora, tem outra coisa curiosa também, numa viagem a Abu Dhabi. Essa Quem é que foi a Abu Dhabi? Foi o Serra. E aí? O Serra foi a Abu Dhabi e ele foi almoçar com um sheik. Então, tinha uma mesa oval com cerca de umas 20 pessoas. Estava o sheik, o Serra de um lado e do outro lado algum convidado importante, porque no cerimonial é sempre assim, mais importante a direita, depois o segundo à esquerda. E aí vai, direita, esquerda. Então o Serra estava aqui do lado do sheik. Na mesa havia várias iguarias, inclusive arroz com camelo, né, carne de camelo. E um risoto de camelo. Seja lá o que for. E o sheik, porque isso é costume, né, pegou com a mão o arroz e tascou no prato do Serra. O Serra imediatamente passou a comida para o prato do nosso embaixador em Abu Dhabi, que passou a comida para o prato do embaixador do Janete da Fonseca da Fiesp. E o sheik ali conversando com o cidadão. Sem ver esse negócio. Sem ver. De repente o sheik olha, opa, já comeu. Pá, pegou a mãozona, pá, no prato do Serra. E foi tudo de novo, a sequência. E lá não usam papel higiênico, parece. Lá, na Arábia Saudita é diferente, né? É diferente. Mas que louco. E ninguém comeu então da mão do... Não, mas você comeria? Eu? Mas político come e ainda lambe a mão. Ele se saiu muito bem, muito bem. Outra visita interessante, a viagem do Maluf para se encontrar com Saddam Hussein. Na realidade, ele não foi para se encontrar com Saddam Hussein. O Maluf foi para o Japão, em visita oficial. Ele tinha caído de um cavalo, e quase morreu. Ele andava a cavalo, tinha Ele andava a cavalo. Ele caiu com as pernas abertas, que nem bailarina. E, claro, se ferrou, né? E aí ele foi para o Japão, porque nós já estávamos organizando uma visita oficial para ele no Japão. E ele não quis cancelar essa visita, então ele foi na cadeira de rodas mesmo. E daí já viu o cerimonial, por onde entra, por onde não entra, qual é o elevador, porque a gente, tudo é nos mínimos detalhes. Foi na visita do videocassete essa? Foi na visita do videocassete. Claro que ele queria. E aí? E aí ele estava em Tóquio, ele falou, quero ver Saddam Hussein. Por quê? Aí precisa explicar, não é do nada. Nós estávamos sofrendo uma crise econômica muito séria. E a Volkswagen ia despedir milhares de funcionários. Então, o presidente da Volkswagen, na época, Wolfgang Sauer, que você já deve ter conhecido, ele soube que a Toyota ia vender carros para o Iraque. Então, ele resolveu vender Passat.
Então, o que fez o Maluf? Estava querendo vender os Passat, lógico. O Maluf, do nada, em Tóquio, falou assim, eu quero ir ver Saddam Hussein. Agora, vocês imaginam, nós estávamos num avião cheio de gente. Cheio de videocassete? Cheio de videocassete. E nós tínhamos que mudar o nosso roteiro. E o Iraque estava em guerra com o Irã, para simplificar um pouquinho a história. Então, do lado do meu quarto, tinha um camarada da Varig, porque nós estávamos no voo da Varig. E ele ficava lá no telefone, na época não existia internet, nada disso, era telefone mesmo. Nem celular. Nada disso. E ele no telefone, vamos por onde? Vamos por aqui, vamos por ali. Aí, de repente, falou assim, vamos via Anchorage. Eu falei, Cacilda, Anchorage é no Alasca. Nós vamos exatamente. Nós vamos para o Alasca, para depois, de Tóquio, Alasca, Bagdá. Nossa, legal a beça, né? No final, resolveram que nós iríamos por Bahrein, que é um dos Emirados Árabes, Isso. Jordânia, Amman, para entrar em Bagdá. Só que para entrar em Bagdá, como nós estávamos em guerra, tinha um horário para aviões comerciais. Então, nós tivemos que esperar em Amman, que é pertinho, até o momento que a aeronave fosse liberado o espaço aéreo. Fosse liberado para nós irmos, sobrevoarmos o espaço aéreo. Só que quando chegamos no espaço aéreo já iraquiano, o piloto avisou, olha, nós agora vamos apagar todas as luzes, fechar as janelas e nós seremos escoltados por caças iraquianos. Então, nós, no escuro, todo mundo, lógico, olhando pela janelinha, não vendo absolutamente nada, mas ouvindo os caças. Aí descemos no aeroporto de Bagdá, saiu um grupinho com o Maluf, bem pequeno assim, no escuro. Empurrando o Maluf de cadeira de roda ainda. E, puf, nós fomos embora para Roma e o Maluf ficou em Bagdá, esperando um horário para falar com o Saddam Hussein. O Maluf ficou em Bagdá sozinho? Ficou em Bagdá. O que o Maluf foi fazer em Bagdá sozinho? Foi ler histórias da Sherazade, Mil e Uma Noites, Alibaba e os... não, ele certamente foi vender... E ele conseguiu vender os carros? Ele conseguiu vender os carros. Ele conseguiu, teve que fazer todo um processo, porque eles não aceitavam dinheiro, tinha que ser em petróleo, então a Petrobras teve que entrar na história, tiveram que levar o petróleo para Aqaba, enfim. Tá mas não despediram os funcionários da fábrica? Não despediram os funcionários. Parabéns por isso. Foi. E você não ficou lá em Bagdá? Não, eu fui para Roma. Teve um grupinho que foi para Bagdá. Enquanto eles esperavam, foi interessante, porque enquanto eles esperavam o Saddam Hussein chamar o Maluf, eles, vamos visitar a mesquita. Lá iam para visitar a mesquita. Vamos então, tinha um cara, porque quando eu já tinha estado no Iraque com o Maluf, existe um prédio que se chama Qasr al-Salam, que é a residência de hóspedes oficiais do governo iraquiano. E nós ficávamos nessa residência. Todo mundo... boca livre, você não pagava nada. Você não tinha bebida alcoólica, óbvio, mas se você queria cigarro, você ia lá e pegava. Se você queria beber, você ia lá e bebia. Tudo. E telefonar, desculpa, falei beber. Telefonar à vontade para o Brasil, etc. E o Maluf ficou com esse grupinho, desta vez com esse grupinho, também no Qasr al-Salam. E tinha um camarada lá que sabia ler borra de café. Bom, o pessoal não tinha o que fazer, estava esperando lá, não tem muita coisa para fazer em Bagdá. O pessoal resolveu, vamos lá, o cara vai ler Nossa Sorte na borra de café. E quem que traduzia? Dona Silvia Maluf. Porque a Silvia ela fala árabe. Olha. E outra coisa também é que Bagdá foi uma das joias do Oriente, né, como cidade. Oriente, Bom, eu conversei aqui com a Christine Starr, que é uma simpatia e... Você conta muito bem as histórias desse livro, deve ser realmente maravilhoso. Olha, o pessoal está se divertindo muito, eu estou muito feliz com os resultados desse livro. Que bom. Livraria Cultura, viu, pessoal? Livraria Cultura. Muito obrigado, Christine Starr. Daqui a pouco a gente volta.